Capítulo 4, continuando a entrevista, alienando-se com o diabo. Quais são, e aí Napoleão Hill de novo, quais são os principais truques que você usa para capturar a mente humana? E o diabo responde, o hábito de alienar. Quando as pessoas se alienam em qualquer assunto, elas estão no caminho do inferno. E aí, melhor definição que eu achei para alienação. Pessoas que não pensam por si se alienam. As pessoas que não pensam são alienadas. O alienado se deixa controlar e influenciar por meios externos. Aceita qualquer coisa que a vida oferece. O alienado não luta pelo que quer. Ele não sabe o que ele quer da vida. Ele não tem o chamado propósito definido. Ele não está em busca de nada. O alienado também emite muitas opiniões, mas elas nunca são suas. Geralmente ele é preguiçoso. Ele não gosta de usar o cérebro. O alienado tem a cabeça vazia. A gente já viu aqui que a cabeça nunca fica vazia. Ela sempre é preenchida por coisas boas ou por coisas ruins. E aí vem a pergunta, como as pessoas se alienam? Quais os hábitos? Resposta. Grande parte das pessoas alienam-se ainda na juventude. E tem gente que se aliena antes de ter nascido, através dos pais, provando que a Bíblia diz como hereditariedade. Se vocês estudarem na Bíblia, existe uma parte dedicada a mostrar que algumas coisas, algumas maldições, vamos chamar assim, elas correm através do tempo. Isso está dito nesse livro, isso está dito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Fornecendo a fraqueza dos seus ancestrais. E após o nascimento, o ambiente tem como meio controlar as pessoas. O ambiente, pessoal, é muito poderoso. Tem um capítulo aqui dedicado só a isso. O ambiente é muito poderoso. Os grandes feitos nunca serão feitos sozinhos. Você nunca estará sozinho. É obrigatório estar junto com outras pessoas, com outras mentes. Qual o princípio do hábito? A mente é nada mais, nada menos que a soma de todos os hábitos. Vejam, a mente de uma pessoa é nada mais, nada menos que a soma de todos os hábitos. E aí o diabo começa a entregar mais truques. Entrar na mente das pessoas por meio dos pensamentos que elas acreditam como sendo delas. Então, às vezes a gente tem pensamentos, a gente tem crenças que a gente acredita que são nós desenvolvemos. São nossos e não são. Quais são esses pensamentos? Medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade, preguiça. Esses pensamentos, eles não são nossos. Eles não deveriam ser nossos. E aqui, o que o livro diz é que o diabo faz parecer que é nosso. E a gente pega pra gente. E tem gente que não solta nunca mais. De novo, isso vai explicar 98% dos fracassados em tudo. E também, aqui, começa-se a entender que a alienação vem por meio da escola. Esse é um conteúdo que pode dar conflito de ideias, turma. É normal que dê. Mas aqui está dizendo que a escola é um grande ambiente de alienação. O diabo tem como, o fracasso, o diabo, leiam como quiser, tem como grandes ajudadores pais, professores e instrutores religiosos. E na maioria das vezes, fazem sem ter consciência, porque destrói o pensamento independente. Implantam crença na cabeça dos jovens que às vezes os jovens morrem com elas, porque não tem o hábito de questionar. Você vai sair daqui hoje, todas as crenças que você tem serão questionadas. É sua obrigação. Pensamento dos pais em relação a religião, política, casamento e economia adentram a cabeça dos jovens. Então, as crianças se alienam seguindo o conselho dos pais, seguindo os exemplos dos pais. Pensamento disciplinado e organizado significa a morte para o diabo. Pensar em termos de fé, coragem e esperança e com um propósito definido. Aqui começa então o livro a falar sobre propósito definido. E aí ele retorna aos professores. O sistema de ensino atual, pessoal, e essa é a minha opinião também, ele ensina quase tudo, menos a pensar. As crianças são incentivadas a utilizar o pensamento dos outros. Nas escolas, professores ocupam as crianças decorando informações que não são essenciais. E as instituições religiosas se transformam em prisões, porque elas fomentam medo. Olha que coisa impressionante. E quais são os outros temas que contribuem para a alienação?
Saúde. As pessoas comem muito, comem os tipos errados de comida. Isso leva à indigestão, obesidade. Tem uma parte do livro aqui que vai falar sobre problemas gastrointestinais, que é fascinante. Se acalma, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Mas os hábitos que negligenciam a saúde levam à alienação. Principalmente por conta de obesidade, indigestão. Obesidade é energia gasta à toa. Eu não tinha pensado nisso. Olha que impressionante. Você come, consome energia, a energia não é gasta, ela vira obesidade, vira gordura. Só que essa energia ruim vai te atrapalhar. Vai te deixar mais cansado. Olha que insight. As escolas e as igrejas deveriam se preocupar mais com esse tema. Não se fala de alimentação na igreja e nas escolas. Outra fonte de alienação, casamento. Briga, principalmente sobre dinheiro. Grande parte dos casais, isso é um dado, se separam por problemas financeiros, porque não aprendem a lidar com o próprio dinheiro. Mas dentro do casamento, além de briga sobre dinheiro, tem briga sobre a educação dos filhos, desacordo sobre os amigos, e os casais ficam muito tempo ocupados procurando falha uns nos outros. Quem é casado aqui vai entender o que eu estou dizendo. Profissão. As pessoas fazem a vida inteira um trabalho infeliz. O coração não queima, mas elas passam 30 anos fazendo, 40 anos fazendo. E o coração frio, triste, que vão te levar a uma vida horrorosa. E as pessoas, profissionalmente, elas não têm um plano, não têm um objetivo definido. 98% das pessoas trabalham por um único motivo: medo da pobreza. Reflitam sobre isso. Por que você trabalha? Se você tivesse uma fonte inesgotável de recurso financeiro, você estaria nesse emprego? Nós vimos isso no livro anterior. Foco, o poder da única coisa que importa. Se você tivesse uma fonte inesgotável de recursos, você estaria nesse trabalho? Tem gente que está há 10, 20 ou 30 anos infeliz trabalhando pelo grande medo da pobreza. Porque o medo da pobreza ocupou o seu cérebro. Quer ver outro ponto? Que é mais um tema para alienação? Poupança. As pessoas não poupam. Elas gastam deliberadamente, vivem de imediatismo. E elas estão sempre fragilizadas pela falta de dinheiro. Olha como a cabeça das pessoas. Olha como é. Você diz para uma pessoa: poupa um pouco de dinheiro. A pessoa diz: não, eu posso morrer amanhã. Não é isso, Gabriel? O Gabriel que está aqui comigo. As pessoas dizem: se eu posso morrer amanhã, por que eu não gasto tudo hoje? Agora, olha a miséria da cabeça das pessoas e olha o seu grande inimigo. Você diz para a pessoa assim: se a chance de você morrer amanhã é tão grande, faz um bom seguro de vida. Sabe o que a pessoa diz? Eu não vou morrer amanhã. Tem sentido? Você está convivendo com o seu próprio cérebro. Você está se matando através dele. De um lado, as pessoas dizem: eu vou gastar tudo porque eu não sei até quando eu vou viver. E, estatisticamente, você vai viver até 70 e tantos anos. Isso é um dado. Mas se você pensa que você pode morrer amanhã, faz um belo seguro de vida. A pessoa diz: provavelmente eu não vou morrer amanhã. Olha que coisa impressionante. Tem até um comentário aqui, ó. Ou dizem que não conseguem guardar. Porque vivem do imediatismo. Vivem do agora. Peguem essa reflexão para vocês. Meu objetivo aqui é plantar semente na cabeça de vocês. Se não for isso, eu não estaria aqui. Esse é meu propósito. Mudar a vida das pessoas através do conhecimento. Eu tenho um propósito definido. Eu deixei muito dinheiro para estar aqui. Mas o meu coração hoje, ele está pegando fogo. Se o coração de vocês não está queimando por aquilo que vocês fazem, vocês estão errados. As pessoas são fragilizadas pela falta do dinheiro, porque o dinheiro não começa na porra do bolso. O dinheiro começa na sua cabeça. Outra fonte. Outro tema que aliena as pessoas, o ambiente. Ambientes desarmoniosos e desagradáveis. No lar, no ambiente onde trabalha, nos relacionamentos, nos amigos. As pessoas não cuidam do ambiente. E o livro vai explicar outro insight muito, muito forte da força do ambiente na nossa vida. Outro ponto, pensamentos dominantes. As pessoas adquirem o hábito de pensar de maneira negativa.
e fica plantando sementes negativas na cabeça. Vejam, um dia desses, e aí vou dar um exemplo. Minha filha dizia, eu comecei a ler esse livro, e a minha filha resolveu que ela não vai mais ter medo. Porque quando eu li em voz alta, eu falei para não mostrar para as crianças, tá, turma, mas eu sou o treinador da minha filha e dos meus outros filhos que virão por aí. Porque eu acho que nós estamos numa geração frouxa, que não tem filhos. Eu sei que eu aconselhei a tirar as crianças da sala por conta dos assuntos sexuais e que podem dar um nó na cabeça das crianças. Mas eu li isso para ela. 98% das pessoas são dominadas pelo medo. E aí ela falou, eu não tenho mais medo, então. E ela tinha muito medo de barata. E aí apareceu uma barata em casa. Eu perguntei para ela assim, vem cá, vamos ao Google. Quantas pessoas já morreram assassinadas por uma barata? Aí ela olhou no Google, pensou e disse, ninguém. Eu disse, qual o poder da barata sobre você, então? Naquele momento existiu algo muito legal. Ela pegou o sapato mais grosso que ela tem e esmagou a barata. Né, Gabriel? Impressionante. Tem muita gente que tem medo de barata, mas quantas pessoas morreram com a barata? Quantos sapos já assassinaram uma pessoa? A gente tem que escolher os pensamentos dominantes e rever nossas crenças. Só o homem pode se alienar. Outras criaturas, elas movem-se de acordo com as leis da natureza. Os homens são controlados porque eles negligenciam e recusam se a controlar propriamente. O diabo controla hoje e sempre vai controlar os fracos. Numa parte da entrevista, o diabo declara que odeia os Estados Unidos por conta da declaração da independência. Ali planejava-se ter um ditador no comando, porque os ditadores são facilmente manipulados. E o diabo revela que ele entrega propina aos ditadores, alimentando principalmente a vaidade. Alienar-se é a maneira mais comum do fracasso. Poucas pessoas são ricas, 2%. Poucas pessoas têm prosperidade física, 2%. Poucas pessoas têm prosperidade no casamento, 2%. A pobreza é uma doença contagiosa. Sempre encontraremos pobreza entre os alienados. A habilidade de adquirir coisa também é contagiosa. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Um bom ambiente muda a sua maneira de pensar. E o diabo pede por Napoleão Hill a descrição de um típico alienado. E ele descreve. Como é que eu encontro? Eu quero ver um alienado, então. Deixa eu identificar. Essa descrição vai ajudar vocês a identificarem os alienados. Por que isso é importante? Lá, na parte de ambiente, você vai entender. E aí, turma, hoje a gente tem aqui um encontro um pouquinho maior, porque tem insight demais nesse livro. Que eu preciso. Eu estou pouquíssimo preocupado com o tempo. Algumas pessoas vão desistir, eu sei, é natural. Porque 2% daqui, infelizmente, 2% vão pegar esses insights. Então, quem desistir é problema deles. Eu não estou aqui para agradar a maioria, eu estou aqui para fazer o que queima no meu coração. Quem achar que está muito longo, até mais. A gente se vê numa próxima ocasião. Só que você vai entender que você não dá conta nem de olhar um resumo de livro cheio de insights. É triste, mas é assim. Mas vamos lá. Segundo o livro, Mais Esperto que o Diabo, qual é a descrição para que você encontre um alienado? Quando você olhar, quando você chegar e ver um alienado, você vai saber. Falta de propósito sobre a vida, falta de confiança evidente em si mesmo, não conquista nada por meio do pensamento, gasta tudo que ganha, e ainda mais crédito, se conseguir, tem várias doenças por causa real ou imaginária, não tem imaginação, não tem entusiasmo, não tem iniciativa, faz tudo na obrigação, está sempre forçado a fazer algo, expressa muita fraqueza, sempre em busca de atalhos, tem um temperamento explosivo, porque não tem autocontrole, não tem autodomínio, não tem magnetismo para atrair as pessoas, só atrai coisa ruim. De maneira impressionante, não estuda nada, mas tem opinião sobre tudo. Vou repetir. Não estuda nada, não olha os dados, mas tem opinião sobre tudo. Esse é um típico alienado. Diz que sabe tudo, não coopera com o que estão à sua volta, não tem um propósito que seja útil à causa de outras pessoas, repete erros constantemente, não aprende com os fracassos
e é intolerante. O alienado está sempre pronto a crucificar os que não concordam com ele. E eu criei uma coisa comigo que eu vou levar o resto da vida. Na maioria das vezes, quem te critica está fazendo menos que você. Por isso as críticas são bem-vindas. Para você dizer, se eu estou sendo muito criticado, é porque eu estou evoluindo rapidamente. Começa várias coisas e não termina nada. Está sempre condenando o governo, mas nunca oferece uma melhoria. Ele quer decidir tudo. Mas quando a decisão chega no seu colo, ele diz, não, melhor não decidir nada. Come muito e se exercita pouco. Sempre critica os bem-sucedidos. Conta muitas mentiras e critica quem lhe dá oportunidades de trabalho. Essa é a descrição de uma pessoa alienada. Uma pessoa alienada precisa ter todas essas desvantagens? Não. Mas 2 ou 3 já vão formar um grande alienado. E aí, qual seria a descrição para o não alienado? O contrário do alienado. O não alienado está sempre engajado em algo definido. Ele está sempre engajado por meio de um plano definido e organizado. Tem sempre um objetivo de vida maior, um propósito, junto com um conjunto de objetivos menores, que todos levam a um esquema estratégico central. O não alienado tem brilho nos olhos. O não alienado toma decisões rápidas. Ele sabe exatamente o que ele quer e ele está determinado a conseguir. Se ele é questionado, dá respostas diretas, não cai em contradições e está sempre ajudando outras pessoas. Mas geralmente não aceita favores em troca. Ele sempre será achado à frente do campo de batalhas. Ele está sempre no front, está sempre na linha de frente. E o não alienado, se ele não sabe as respostas, ele fala, francamente, eu não sei. Geralmente tem boa memória, porque estimula, trabalha, nunca oferece álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros, ainda que o erro seja dos outros. Ele sempre assume a culpa. E pode saber, os maiores negócios da cidade geralmente são administrados por um não alienado. Ele tem um bom automóvel, ele faz a sua presença ser sentida e serve de inspiração para o meio. Tem a mente totalmente sua e usa para alcançar os seus objetivos. Então aqui a gente fez a descrição do alienado, segundo o diabo, e do não alienado, segundo o diabo, que agora vai te ajudar a reconhecer essas pessoas. Napoleão Hill pergunta, o não alienado nasceu com alguma vantagem mental, física ou espiritual? E o diabo diz não. Qual seria a mensagem para um alienado sair da alienação? Acordar e fazer algo em prol da sociedade. Um serviço útil. Esse é o primeiro passo para se desalienar. E dar antes de receber.